Boa tarde. Primeiramente, agradeço a presença de todos aqui presente. O pessoal está em casa também conferindo. Hoje a gente tem a honra de trazer para vocês o professor Fernando Salles. Em termos de CPC, não tem ninguém igual, né? O doutor tem mais de 30 obras sobre o tema, né? Tem um aqui, até aproveitar o momento merchan, né, professor? CPC comentado artigo por artigo, fundamental, seja a área que você atue, não importa, CPC é vida, né? Você não faz nada, você não respira sem falar do CPC. Então, tudo que vocês, a área que vocês atuarem, não importa, vai do direito criminal, previdenciário, trabalhista, vão em todas, né? Todo mundo. E um tema assim de extrema importância, tutelas, né? A gente acaba preterindo muito, né? Às vezes não sabe manejar corretamente o uso da tutela. Eu faço uma ponte muito importante com o direito do trabalho, porque eu acho que agora a tutela é uma salvação em vista da reforma trabalhista, da forma como ela veio, né? Então, aproveitem. Sinta-se em casa, bem-vindo. Passo o bastão. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Para mim é uma alegria, uma felicidade estar aqui, podendo falar com vocês sobre processo civil, que é uma das minhas paixões, né? Então, é evidente que eu vou dizer que o processo civil é importante, é mais legal, mas tudo porque eu estou puxando sardinha para o meu brasa, não. É porque é mesmo, né? O processo civil é aquilo que todo advogado precisa conhecer muito bem. E, como a professora falou, seja do penal ao previdenciário. Não tem como escapar, né? Então, vai ser, para mim, realmente muito importante, muito legal estar aqui, falando de um tema dentro do processo civil, que é um tema que eu gosto bastante, que é a tutela provisória, né? Então, sempre que eu posso, eu levanto esse tema, né? Então, se alguém fala para mim assim, olha, você pode falar um pouquinho sobre processo civil, o que você gostaria de falar? Tutela provisória. E vou dizer por quê. Porque eu acho que, e todos nós aqui que vivenciamos essa atividade que está sofrida, não é? Nossa atividade de advogado, bom, a gente sabe que a gente vive no fórum e sabe bem como é. Nos dias de hoje, nenhum advogado vai se virar bem num processo se não conhecer as tutelas provisórias. É essencial para você poder resolver o problema do seu cliente, né? Resolver aquela questão de urgência, resolver aquela questão complicada, conhecer as tutelas na forma como o legislador colocou no novo Código de Processo Civil. Então, essa é a razão pela qual esse tema me é muito querido. Eu gosto disso porque eu acho que é essencial para o advogado compreender as tutelas provisórias, entender esse mecanismo, e eu tenho certeza que, quando a gente terminar a nossa conversa aqui, vocês vão lembrar de algum caso que vocês falam, era isso. Já sei como resolver aquele problema do meu cliente que está lá enroscado. Então, as tutelas provisórias, elas não são exatamente uma coisa nova. A gente vai perceber isso, né? Elas são novas da forma como foram colocadas no Código de Processo Civil. Mas muito dos conceitos é coisa que a gente já utilizava antes do Código de Processo Civil. Eu mudo? Como só passar aqui. Então, é fácil para quem sabe, né? É só passar aqui, é fácil para quem sabe. Você sabe que a gente já é colocado numa situação, eu vou dizer para vocês, isso é pegadinha. Ninguém falou isso, né? É só passar a mão na lousa que ela muda, né? Então, eles botam a gente numa saia justa aqui. Fala, vai lá, professor, fala com eles, é fácil. Aí chega aqui, mas tudo bem. Eu vou me sentir que nem a mulher do tempo lá, a Maju da Rede Globo, né? Isso aqui eu só coloquei os meus contatos porque, né, a gente pode se comunicar hoje de uma maneira muito fácil. Nós estamos vivendo a era da comunicação. Então, e-mail, Facebook, Instagram, tudo é ferramenta
de conversa. Né? Então, surge um problema, uma dúvida, pode falar comigo. Na minha página no Facebook, eu sempre ponho algum negocinho interessante e tal. A gente se comunica assim. Está vendo que não é fácil? Ah, olha... Então, aproveitando o ensejo, né, que caiu, isso aqui estava por acaso, não estava planejado, mas é o meu CPC comentado. Deu um trabalho danado para fazer isso, viu, gente? Eu comentei artigo por artigo, item por item, inciso por inciso. Para quê? Para explicar o processo civil, não é o novo Código de Processo Civil, mas todo o processo civil. Então, foi uma coisa que deu muito trabalho. Se alguém tiver interesse, evidentemente, o nosso amigo Mauro tem aí alguns exemplares. Né? Vocês falem com ele. Muito obrigado. Já fiz comercial. Vamos falar das tutelas provisórias. Afinal de contas, a gente tem que sobreviver, né? Opa, não é? Então, também a gente tem que... Tutelas provisórias. Elas estão previstas, começam lá no artigo 294 do novo CPC. E vão até o 311. O que acontece? O artigo 294 ele fica na parte geral do Código. Então, significa o quê? Que tutela provisória pode ser utilizada em qualquer tipo de processo. Processo de conhecimento, processo de execução, não importa, porque não há restrição. Né? O legislador, ao colocar na parte geral do CPC e não fazer nenhuma restrição, significa que eu posso utilizar tanto no procedimento comum, nos procedimentos especiais e no processo de execução. O que acontece? Se vocês lembrarem do CPC de 73, tinha lá um livro que tratava do processo cautelar. Ah, como usamos o processo cautelar para um monte de coisa. O processo cautelar era um tipo de processo. O Código de 73 ele previa 3 tipos de processo. Processo de conhecimento, processo de execução e o processo cautelar. O novo Código de Processo Civil ele aboliu o processo cautelar. Não há previsão mais do processo cautelar. Então, a gente só fica com 2 tipos de processo. De conhecimento e de execução. E o que era o objeto, ou o que era a função do processo cautelar, foi trazido aqui para esse título chamado de tutelas provisórias. Então, assim, não temos mais processo cautelar, temos tutela provisória. As tutelas provisórias foram, então, estabelecidas da seguinte forma. Se a gente puder fazer uma divisão das tutelas provisórias, a gente vai agrupar em 2 grupos. As chamadas tutelas de urgência e a chamada tutela de evidência. Então, eu tenho 2 grupos aí, separados. O processo cautelar, que deixou de existir como processo. Né? Ele deixou de existir como um processo que era um processo próprio, um processo autônomo, embora dependente, ele era um processo mesmo. O processo cautelar deixa de existir, mas a função dele não deixa de existir. Então, nós vamos ter aqui a função do processo cautelar trazida para a tutela de urgência, de natureza cautelar. No Código de 73, eu tinha uma função, uma possibilidade, que era antecipação de tutela. Parece que faz tanto tempo, mas foi outro dia que a gente usava antecipação de tutela no Código de 73. A antecipação de tutela também não desapareceu. Ela está aqui, ó, tutela provisória de urgência antecipada. Então, quando eu vou pegar as tutelas de urgência, evidência a gente fala depois. Mas quando eu for tratar das tutelas de urgência, o que eu tenho? Eu tenho a tutela cautelar
e a tutela antecipada, tal como eu tinha no Código de 73. Então, na verdade, o que acontece? A alteração em relação a isso se dá apenas na forma. A função é a mesma do Código de 73. Então, a primeira observação que eu vou fazer, então. O processo cautelar deixa de existir como processo, mas a função cautelar não deixa de aparecer no Código. Desculpa. A antecipação de tutela deixou de existir na forma do Código de 73, mas ela continua existindo aqui, ó, a chamada tutela provisória de urgência antecipada. Então, quanto a isso, a mudança vai ser apenas de forma. Claro, mas aí preciso fazer uma distinção. Eu tenho dois tipos de tutela de urgência, cautelar e antecipada. Por que eu tenho dois tipos? Porque elas servem para duas coisas diferentes. Senão eu não precisava me preocupar em ter dois tipos, né? Tutela de urgência, o nome já entrega. Estou falando de quê aqui? De uma coisa que é urgente. E por que eu tenho essa divisão, então, em tutela cautelar e tutela antecipada? A gente precisa lembrar um pouquinho do Código de 73. Quando o Código de 73 entrou em vigor, e eu vou dizer uma coisa para vocês, você sabe que o Código de 73 era muito bom. Muito bom. Do ponto de vista técnico, ele era excelente. Ele só não funcionava. Né? Mas até aí, né? Mas ele era bom. O legislador, quando pensou nele, ele fez lá, sabe? E ele pensou o seguinte: processo de conhecimento não tem liminar. Processo de conhecimento não tem medida de urgência. Esquece. Se você precisasse de alguma medida de urgência, você tinha que se valer do processo cautelar. Isso era o que estava. Por isso que havia um processo próprio chamado processo cautelar. Porque o legislador pensou muito simples. Falou, ó, no processo de conhecimento, você vai em busca do seu direito, mas eu não posso fazer nada aqui com relação à urgência. Ele vai demorar mesmo, o processo de conhecimento vai se estender, faz parte do jogo. Se você precisar de alguma medida de urgência, você vai pegar, então, o processo cautelar, que era onde o juiz poderia conceder uma medida liminar. Eu só tinha uma exceção em que o juiz podia conceder liminar num processo de conhecimento. Mas esse processo ele estava no último livro dos procedimentos especiais, que era as ações possessórias. Tanto é que o legislador falou, ok, na ação possessória eu vou quebrar o galho, e porque a posse é uma coisa tão importante, eu vou permitir que o juiz conceda uma liminar. Mas ele pegou essa ação, tirou do processo comum e pôs como procedimento especial, porque tinha a possibilidade de uma liminar. Para qualquer outra ação, não tem liminar, você vai buscar no processo cautelar. E isso foi de 73, e a gente se virou com o processo cautelar de todo jeito que a gente podia. Quando chegou em 94, 1994, tem gente aqui que não era nem nascido em 94. Mas eu já estava na luta. E em 94 surgiu a primeira grande reforma do Código de Processo Civil. E veja, nós estamos falando de 20 anos de existência de um código, o legislador achou que estava na hora de mudar,
Porque o processo, em 20 anos, você percebe o que está errado, o que precisa mudar, melhorar, etc. E em 94, nessas reformas, veio uma coisa que até então era totalmente impensável. Antecipação de tutela. A antecipação de tutela, ela só surge no nosso processo civil em 1994. Não existia antes. E o que era, então, essa antecipação de tutela, que ela apareceu ali do nada? O legislador mudou, na época, o artigo 273. E o artigo 273 ele estava ali no procedimento comum. Então, veja, a antecipação de tutela dizia respeito ao procedimento comum. É uma mudança radical, porque se o juiz não podia dar liminar no procedimento comum, de repente ele pode antecipar a tutela. E foi realmente uma mudança, na época, que pegou todo mundo desprevenido. E vou dizer desprevenido por quê? Porque em 1994, para quem não era nascido em 94, eu vou dizer, não existia internet. Vocês conseguem imaginar um mundo sem internet? Pois é, mas teve uma época que não existia internet. E a gente não recebia informações como a gente recebe hoje. Hoje, se o legislador dormir e sonhar em mudar o código, a gente já recebe um aviso no celular. Feed de notícia. O deputado sonhou em mudar o código. Quer dizer, a gente já sabe em tempo real, até antes das mudanças da lei. Vou dizer, nenhuma novidade na mudança do CPC em 2015. Porque quando ele entrou em vigor, todo mundo já conhecia. Pelo menos quem estava acompanhando já tinha essas mudanças em tempo real. A gente pôde estudar o CPC enquanto ele era discutido. Mas em 94 isso não acontecia. O legislador mudava a lei, a gente levava uns 4, 5 meses aqui para receber o informativo de que a lei mudou. Então você imagina, essas informações não chegavam e de repente chegou um comunicado de que mudou o Código de Processo Civil e agora você pode pleitear a antecipação de tutela. Que diabo é uma antecipação de tutela? Ninguém me explicou. O artigo 273 diz lá, o juiz poderá conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Vamos descobrir o que é isso. Então, a partir de 94, o código mudou mesmo. Nós sofremos uma grande alteração. E o que acontece? A antecipação de tutela, ela veio exatamente para resolver um problema da demora do processo. O processo é demorado, todo mundo sabe, e o legislador não é bobo, ele sabe também. O que ele pretendeu foi criar um mecanismo de resolver um problema de maneira mais rápida. Ah, mas nós já temos o processo cautelar. Para que a tutela antecipada? Foram a pergunta que alguns levantaram na época. Outros falaram o seguinte, bom, se agora a gente tem a tutela antecipada, a gente não precisa mais do processo cautelar. São duas coisas completamente diferentes. A única coisa, o único traço que aproxima esses dois institutos é a urgência. Mas eles têm objetivos diferentes, com os quais a gente não pode se confundir. Tutela cautelar e tutela antecipada não é a mesma coisa. E não era a mesma coisa em 1994. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Como ninguém sabia o que era, virou uma bagunça. Muitos doutrinadores da época levantaram essa bandeira. Olha, o processo cautelar perdeu a utilidade. Porque agora eu posso pleitear a tutela antecipada no processo de conhecimento. E muita gente acabou
tendo problema por causa disso. Vou dizer por quê. Nós sabemos, hoje, 94 para 2018, ou seja, já foi lá um bocado de tempo. Então, hoje todo mundo sabe o que é tutela antecipada. Antecipar tutela, ou antecipar os efeitos da tutela. O que o legislador queria dizer com isso quando ele criou a antecipação de tutela? Antecipar a tutela, ou antecipar os efeitos da tutela, significa o quê? Antecipar os efeitos da sentença. A tutela que nós estamos falando lá, antecipar tutela, é a tutela jurisdicional. É a sentença. Quando eu vou pleitear uma antecipação de tutela, eu estou querendo que o juiz faça o quê? Que ele faça um exercício mental, olhando a minha petição inicial, e ele projete para o futuro qual seria a sentença que ele ia proferir, caso o procedente fosse a ação, e pegar os efeitos dessa sentença e trazer para o começo do processo. Isso é antecipar tutela. Trocando em miúdos é isso, é antecipar a própria sentença de mérito. Ok, e o que isso tem a ver com o processo cautelar? Nada. O processo cautelar é outra coisa. Qual era a finalidade do processo cautelar? Não existia, esquecemos a antecipação de tutela. Não existia. O que o processo cautelar poderia me propiciar? Uma medida que assegurasse o resultado útil do processo. Eu vou discutir uma coisa na justiça. Só que vai demorar uma eternidade. Vou falar em 5 anos. Vocês vão perguntar onde? Né? Mas tá, 5 anos, tá bom. Né? 5 anos. O seu cliente teve o nome negativado no Serasa. Indevidamente. Ele não comprou nada naquela loja, mas o nome dele está constando no Serasa. Fato que não acontece, viu, gente? Isso aqui é só para a gente... Né? O nome dele está no Serasa. Você vai entrar com uma ação e você pleiteia na ação que o juiz declare que essa dívida não existe. Eu vou fazer uma ação declaratória de inexigibilidade ou uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica, qualquer coisa desse tipo. Para quê? Para que o juiz diga na sentença que o meu cliente nada deve para essa loja. Quanto tempo vai demorar isso? 5 anos? 5 anos com o nome sujo? 5 anos, o nome sai sozinho do Serasa. Eu não preciso do judiciário, não é isso? Então, o que vai acontecer? Eu não posso esperar 5 anos para ter uma sentença favorável para dizer que o meu cliente não deve nada e que o nome dele tem que sair do Serasa. Assim, não adianta o processo. Não serve para nada. Ele não tem utilidade. E a sentença que vier a ser proferida daqui a 5 anos, ela não tem utilidade. Então, eu preciso resolver o problema do meu cliente agora. Eu quero tirar o nome dele do Serasa, ou do protesto, ou de onde for, para que eu possa discutir no processo principal o direito dele de uma maneira que ele não agrave o prejuízo dele. Me dá a oportunidade, então, de eu discutir no processo sem o nome dele estar negativado. E aí eu fazia o quê? Antes de entrar com a ação, para dizer que ele não deve nada, eu entrava com o processo cautelar, pedindo para o juiz uma providência, que era tirar o nome dele do Serasa, ou pelo menos suspender a publicidade que o Serasa dá a isso.
Aí ele não fica com o nome, não aparece que o nome dele está negativado. E aí eu posso discutir o processo livremente. Era o que a gente fazia. Porque, veja, estou diante de uma questão que é urgente. Essa urgência significa que eu não posso esperar. Então, o processo cautelar, ele me dava essa possibilidade. Agora, veja. E há uma diferença sutil aqui. Qual é o problema do processo cautelar? O processo cautelar, ele sempre foi um processo dependente. Ele dependia de outro processo. O processo cautelar era dependente de uma ação principal, que podia ser um processo de conhecimento ou um processo de execução. Ou seja, sozinho, o processo cautelar não serve para nada. Não servia para nada. Daí dizer o seguinte: o processo cautelar não tem natureza satisfativa. O processo cautelar não servia para satisfazer o direito do meu cliente. Ele é acessório. Porque, veja, no caso que eu relatei, o interesse do meu cliente não é ter o nome fora do Serasa. O interesse dele é ficar claro que ele não deve nada. Essa é a pretensão dele. A satisfação dele vai vir quando o judiciário falar: ele não deve nada. Consequência do ele não deve nada é tirar o nome do Serasa. Então, veja, processo cautelar, ele não tinha natureza satisfativa. Eu entrei com o pedido cautelar, tirou o nome do meu cliente do Serasa. Isso basta? Não. Não, porque qual era a regra? Eu tinha que, em 30 dias, propor a ação principal para dizer que ele não devia nada. A ação principal, sim, é que ia satisfazer o direito dele. Então, o processo cautelar não tinha natureza satisfativa. Ele não satisfazia o direito. Vamos voltar a 94, então. Tutela antecipada, ou antecipação de tutela. O que falamos aqui agora? Antecipar a tutela, antecipar o quê? A sentença de mérito. Então, quando o juiz antecipava a tutela, essa antecipação de tutela tinha natureza satisfativa. Porque ele estava satisfazendo o meu direito, ainda que antecipadamente. Então, qual é a principal diferença entre a tutela cautelar e a tutela antecipada? Uma tem natureza satisfativa e a outra não. Melhorando essa história, vou dizer para vocês. A tutela antecipada, ela tem a ver com a minha pretensão, que vai ser o meu pedido na ação. Porque, veja, se eu estou pedindo para o juiz antecipar a sentença ela tem que ter relação direta com o pedido. A gente sabe que o juiz, quando vai dar a sentença, ele tem que se basear no pedido do autor. Ele não pode ir além nem para os lados. Ele não pode dar nada diferente e nada mais. Então, o juiz só pode julgar de acordo com o pedido. Pois bem, se eu estou antecipando a sentença, na verdade, o que é que eu estou antecipando? O meu pedido, a minha pretensão. Então, antecipação de tutela é cabível quando o que eu quero é uma decisão imediata, mas que se refere ao mérito da ação. Ou seja, tem uma relação direta com a sentença. A tutela cautelar, não. A tutela cautelar não tem relação direta com a sentença. Ela não tem relação direta com o meu pedido. A tutela cautelar, ela se refere a qualquer possibilidade que o juiz, pelo poder geral de cautela que ele tem, ele pode adotar qualquer providência que garanta o resultado útil do processo. Mas não é a minha sentença que eu quero. Não tem a ver com a sentença. Lembra o exemplo que eu dei? O meu pedido é de declaração de inexistência da dívida. Não tem nada a ver com tirar o nome do Serasa. Tirar o nome do Serasa é uma providência
que o juiz vai adotar de cautela, para não agravar o prejuízo. Essa é a diferença básica entre o processo cautelar, ou era a diferença básica entre o processo cautelar e a antecipação de tutela. O que aconteceu em 94 foi que o pessoal misturou tudo. E aí os advogados entraram nessa onda de que o processo cautelar não tinha mais utilidade e começaram a pedir tudo como antecipação de tutela. Problema, nem tudo era antecipação de tutela. E começou a dar errado. E assim, vou dar um exemplo de uma coisa que é simples, mas que deu muito errado. Sustação de protesto. Sustação de protesto, os senhores sabem como é que o cartório de protesto funciona. Ele notifica o devedor e diz lá, ó, você tem que vir pagar, há um título aqui, o senhor tem que vir pagar em 3 dias, senão eu vou lavrar o protesto. E o protesto, ele dá publicidade geral de que a pessoa é inadimplente. É uma coisa terrível. Para uma empresa, o protesto é uma situação de pré-falência. Aquele protesto pode virar um pedido de falência. Então veja como a coisa é séria. Seu cliente recebeu um aviso do cartório. 3 dias para pagar sob pena de protesto. Um título que ele não faz ideia do que se refere. Ele fala, não sei quem é essa pessoa, não sei quem é essa empresa que está me protestando, não conheço, não comprei nada, não fiz negócio. Essa dívida não existe. Nós vamos discutir que a dívida não existe. Nós vamos entrar com uma ação para o judiciário reconhecer que aquele título é frio, que aquela dívida é inexistente, que não há relação jurídica. Ok. Mas nós temos um problema imediato. 3 dias vai lavrar o protesto. Em 3 dias, o cartório nem autuou meu processo ainda. Né? Autuou, que velho, né? Coisa de velho. Porque é assim, a gente entrava com a ação, ia para lá, ia autuar, levava uma semana só para numerar as folhas do processo. Mas tudo bem. Mas eu estou falando, veja, eu estou falando de 1994. Então o exemplo é cabível. O que eu fiz? Eu não tenho, não dá para eu esperar. Então eu vou, antes de ajuizar a ação em que eu vou discutir, eu faço processo cautelar. Sustação de protesto. Eu peço para o juiz falar, não deixa protestar, porque se protestar, o prejuízo vai ser maior. E depois, lá na frente, quando o senhor falar que ele não tem obrigação de pagar, essa dívida não existe, não adiantou nada, porque ele ficou com o nome protestado. Ok, é aquela mesma história. Então, era muito comum, isso foi muito comum, né? Na minha época de jovem advogado, a gente tinha que fazer muito isso, porque o chefe mandava, né? Vai sustar o protesto. Jovem advogado ou um estagiário master, não está ali, né? E o que aconteceu em 94? Veio a tal da antecipação de tutela. Acabou o processo cautelar. E os advogados, para ganhar tempo, para economizar alguma coisa, fizeram o quê? Começaram a entrar com a ação de inexigibilidade da dívida com pedido de antecipação de tutela para assustar o protesto. Qual era o problema? O problema é que não bate. Né? O meu pedido era para declarar que a dívida não existia e eu estou pedindo antecipação de tutela para outra coisa. Sustar o protesto não é o meu pedido. Então o juiz fazia o quê? Indefiro a antecipação de tutela porque não é caso de antecipar a tutela. E nessa brincadeira, passou os 3 dias e o cliente foi protestado. Por quê? Por causa disso. Claro, tinha o outro lado da moeda. Se ele não fazia isso, o juiz também não sabia nada e deferia. Né? Aconteceu muito. Né? O juiz, agora que pode antecipar a tutela, eu defiro. Quer que eu vou mostrar que sabe, né? Quer dizer, foi uma bagunça. Né? E muita gente acabou saindo prejudicado porque não havia aí uma ideia clara do que era isso. O legislador quebrou o nosso galho
em 2002. Em 2002, ele fez uma nova reforma. E ele acrescentou um parágrafo nesse artigo 273 para dizer o seguinte, ó, se o juiz vê, se tiver pedido de antecipação de tutela, o juiz vê que não é caso de antecipar a tutela, mas pode ser de conceder uma cautelar, vai em frente. Ou seja, ele inventou uma fungibilidade que ajudou todo mundo, advogado, juiz, né? Pede qualquer coisa que o juiz dá qualquer coisa. Foi mais ou menos isso, né? Na verdade, pegaram o instituto da antecipação de tutela e... Mas, de tudo, o que eu quero dizer para vocês é isso. Há uma diferença clara entre eu postular uma medida cautelar ou eu pedir uma antecipação de tutela. Se o que eu quero, a título de tutela provisória, é antecipar os efeitos da sentença, ou seja, da decisão de mérito, eu estou diante de uma tutela antecipada. É essa a correlação que eu tenho que fazer. O que eu estou pedindo na tutela provisória? O que eu estou pedindo na tutela provisória? É a mesma coisa que eu estou pedindo no meu pedido final? Então, isso é tutela antecipada. Agora, se o que eu estou pedindo a título de tutela provisória não é a mesma coisa que eu estou pedindo no meu pedido final, então eu estou diante de uma tutela cautelar. Esses conceitos que a gente aprendeu duramente no Código de 73, eles foram trazidos para o Código de 2015. É a mesma coisa. Se eu falo em tutela antecipada, eu estou falando em antecipação da decisão de mérito. Ela tem natureza satisfativa. Ela satisfaz o meu direito. Se eu estou falando em tutela cautelar, ela não tem relação com o meu pedido principal. Ela é uma medida qualquer que o juiz pode adotar para garantir que o processo tenha efetividade, garantir o resultado útil do processo. E ela não tem natureza satisfativa. A ideia é a mesma. Então, assim, o conceito de tutela antecipada e de tutela cautelar permanece o mesmo do Código de 73. O que é que vai mudar? Vai mudar a forma como eu vou pleitear essas tutelas. É isso que a gente vai observar. Não, errei. Então a gente vai começar falando da tutela de urgência. Tutela de urgência, ela tem esse nome porque a gente vai utilizar sempre que o que você pretende é urgente. Então, o problema do seu cliente, ele é um problema que está acontecendo agora e precisa ser resolvido agora. Por isso que é urgência. A tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, ela se baseia em dois requisitos. Dois requisitos que a gente conhece bem. Periculo in mora e fumus boni iuris. Quando a gente ia fazer o processo cautelar, a gente já botava lá os requisitos para o juiz conceder a cautela. Periculo in mora e fumus boni iuris são os dois requisitos, então, que eu tenho que me preocupar em mostrar para o juiz quando eu for pleitear uma tutela de urgência. Veja, o fumus boni iuris, a gente vai se referir a ele com aquela tradução meia-boca do nosso latim macarrônico, que é a fumaça do bom direito. Por que fumaça? Né? Porque onde tem fumaça, tem fogo. Essa é a ideia. Fumaça do bom direito, na verdade, significa o quê? Probabilidade do direito. Numa primeira análise que o juiz vai fazer, que é uma análise superficial, porque ele só está olhando a sua petição, né? Você fez uma petição e vai pedir uma tutela de urgência. Então, o que ele vai ter que analisar? Se aquilo que você está reportando para ele,
o que você está contando para ele, os documentos que você está apresentando para ele, revelam que há ali uma probabilidade do seu cliente ter razão. Agora, por quê probabilidade? Porque nessa primeira análise o juiz não pode afirmar que o seu cliente tem razão. Esse conhecimento que o juiz faz é um conhecimento sumário. Ele dá uma olhada ali, ele olhou rapidamente e falou, não, parece que tem direito, por isso fumaça. Esse direito pode não se confirmar lá na frente. Mas numa primeira análise, o juiz entendeu que era possível. Veja, nós estamos falando de uma situação que provavelmente o réu não foi nem citado ainda. Ele não se defendeu. O juiz está olhando uma petição inicial sem ver o que o réu tem para dizer. Por isso que o juiz não pode afirmar nesse primeiro momento que o réu tem razão, que o autor tem razão. Mas ele dá para dizer que, ó, parece que tem direito. Então esse é o fumus boni iuris. E o outro requisito, o periculum in mora, é o que a gente chama do perigo da demora, né? Perigo da demora de quê? Do processo. O processo demora, o legislador sabe disso, todo mundo sabe disso. As pessoas sabem disso desde a época do direito romano. Por isso que eles puseram essa expressão em latim, né? Periculum in mora. Perigo da demora. O processo demora tanto que chegam lá na frente e não serve mais. Não preciso falar isso aqui para vocês. Não é? Quantos processos na área previdenciária o cliente não vê o resultado? Quem vai ver são os herdeiros. Não é? Se o processo demora, é fato. Agora, essa demora, ela pode implicar no perecimento do direito. Essa demora pode implicar na inutilidade do processo. Então, quando isso acontece, aí vem o perigo da demora. O perigo de dano ou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Aquilo que eu falei, né? O cidadão está com o nome negativado, vai ficar 5 anos negativado no processo? Não serve para nada o processo. Então, a demora do processo joga contra o direito pleiteado. Tem processo que vai demorar mesmo, mas não é urgente. Né? O banco vai cobrar a dívida de um cliente que fez um empréstimo e não pagou. Qual a urgência nisso? Nenhuma. O banco tem um monte de dinheiro. Eles lucram. Né? Só pegar o balanço e ver quanto eles lucram. Não há pressa nisso aí, vamos dizer. O processo vai demorar e não há urgência em resolver isso. Ele vai ter o tempo dele do processo. Então você vai ter que demonstrar para o juiz que há um perigo na demora do processo de fazer perecer o direito do seu cliente ou de tornar inútil o resultado. Não é? Sempre é o exemplo que a gente dá que é o melhor, é aquele negócio, seu cliente precisa ser operado hoje. O médico falou, se você não operar essa semana, você vai morrer. O plano de saúde diz, não autorizo a internação. Também nunca vi isso acontecer, estou só chutando. Não autoriza a internação. Opa, vamos processar lá, porque ele tem que autorizar. 5 anos para vir uma sentença? Para o meu cliente ter que ser operado essa semana? Isso é urgência. Não é? Não dá para esperar. Tem coisas que não dá para esperar. Então, esse é o perigo da demora. Juntos os dois. Probabilidade do direito, perigo de dano ao risco ao resultado útil do processo, e eu tenho aí os 2 requisitos para pleitear uma tutela de urgência. Periculum in mora e fumus boni iuris. Sempre vai ser assim. E nisso a gente leva uma vantagem em relação ao Código de 73. Porque lá, para eu pleitear uma antecipação de tutela, além desses 2 requisitos, tinha mais uns 3 ou 4. Verossimilhança da alegação, provas inequívocas. Aqui aboliu tudo isso. É fumus boni iuris e periculum in mora.
tanto para cautelar como para tutela antecipada. Muito bem. Então, aqui é o texto da lei. Algumas coisas só que o legislador fez questão de esclarecer. O juiz pode exigir caução para conceder uma tutela provisória de urgência. Então, a caução é a garantia, né? O juiz vai cercar de uma garantia para ele poder conceder essa tutela provisória. Muito comum isso naquelas ações de sustação de protesto, era batata. Você entrava com o pedido, o juiz mandava caucionar. Porque ele não tinha que pensar, né? Se você apresentou a caução, o problema não é a falta de dinheiro, né? Então é isso que passava na cabeça do juiz. A lei diz, o juiz pode pedir caução se quiser. Uma coisa importante, a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente. Então, aí já diz a possibilidade do juiz conceder a liminar. Liminar é aquela decisão proferida no começo do processo, né? Então, o processo começa, o juiz já... E aqui eu vou acrescentar uma coisa importante, não está aqui, mas eu vou acrescentar uma coisa importante. O juiz pode conceder essa liminar sem ouvir o réu. Na faculdade a gente aprendeu, liminar inaudita altera pars. A gente tinha que decorar isso para a prova. Inaudita altera pars. Na verdade é a concessão da liminar sem a oitiva da parte contrária. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a parte contrária é ouvida, ela dá um jeito de burlar o que o juiz decidiu, né? Então eu vou pedir aí a título de tutela provisória, liminarmente, para pegar uma coisa que está com o réu. Ele tem que pegar sem ouvir o réu, porque se o réu ficar sabendo que o oficial de justiça vai lá, ele some com a coisa. É simples. Então tem que pegar ele de surpresa. É aquele caso da separação de corpos. Violência doméstica, a mulher apanha do marido, resolve tomar uma atitude. Procura um advogado. Ela fala, ele me bate, e prometeu que se eu fizesse alguma coisa ele ia me matar. Olha que situação, né? Caiu na sua mão lá. Eu não podia ter ido no escritório do vizinho. Não, chegou aqui esse problema. E aí o que você vai fazer? Ok, vamos fazer o divórcio. Claro, mas espera um pouquinho. Antes de fazer o divórcio, eu tenho que dar um jeito de tirar esse homem do lar conjugal, porque ele não pode conviver com ela. Imagina, chega o oficial de justiça lá e fala, sua mulher está aqui, fez o divórcio. Aí fala, tá bom, espera um pouquinho aí. Então, a gente tem que, antes de pensar no divórcio, pensar numa tutela de urgência para afastar esse cidadão do lar conjugal. É uma tutela cautelar. E eu vou dizer para o juiz, ele já jurou ela de morte. Então, o senhor tem que conceder essa tutela sem que ele fique sabendo. Sem ouvir ele antes. E aí o juiz concede ela liminarmente, sem ouvir o réu, vai lá o oficial de justiça, diz, o senhor está fora do lar, não pode entrar, agora a gente pode discutir o divórcio. É uma cautela, né? Imagina se não pudesse. O juiz dá liminar para afastar o marido do lar conjugal, só que dá liminar, não, ele fala, primeiro cite-se para ver o que ele tem para dizer. Não, não pode. Então, tem situações que o juiz vai ter que conceder a liminar sem ouvir o réu. Agora, por que eu estou falando isso? Mas isso era assim, né? Mas o juiz já fazia isso no processo cautelar, no Código 73. Porque há uma regra nesse novo CPC, lá no artigo 9º, no artigo 10, que diz que o juiz não pode conceder proferir uma decisão sem ouvir as partes. E mais, ele diz, o juiz não pode decidir contra uma das partes sem ouvir ela antes. Isso aí
foi inserido nesse CPC para evitar as decisões surpresa. Sabe aquele negócio que ninguém está esperando nada e daqui a pouco vem uma decisão? Sai lá no Diário Oficial, você recebe a publicação, sentença. Opa, mas peraí. E as provas que eu ia produzir? Né? Então, hoje não. O juiz tem que dizer, olha, eu vou dar a sentença. Vocês têm alguma coisa para falar? Né? Se o juiz for decidir alguma coisa contra o réu, ele tem que dizer, ó, réu. Né? O juiz vai decidir que a ação está prescrita, ele tem que dizer, ó, autor, eu acho que está prescrito isso aqui. O que você tem a dizer? Isso está lá no artigo 9º e no artigo 10. Só que há uma exceção. No próprio artigo 10 tem uma exceção. Ele diz, isso não se aplica no caso de tutelas provisórias. Essa regra de que o juiz tem que ouvir antes não se aplica no caso de tutela provisória. Então, isso significa que o juiz pode conceder a tutela provisória liminarmente sem ouvir a parte contrária. É no 9º, né? É no 9º. Tá, obrigado. Eu estava aqui pensando e é no 9º que está essa ressalva. Então é isso. O juiz pode conceder liminarmente sem ouvir a parte contrária. Se o juiz não estiver seguro para conceder a liminar, o juiz pode marcar uma audiência de justificação. Né? Caso de separação de corpos, isso é comum. Você apresenta o boletim de ocorrência, mas fala boletim de ocorrência qualquer um faz. Né? Então ele fala, ok, me traz uma testemunha ou duas para saber o que está acontecendo lá. E ele marca uma audiência de justificação. A audiência de justificação pode ser feita também sem ouvir o réu. Tá? É só para reforçar o juiz, para ele ficar seguro, para ele poder dar a tutela. Uma coisa importante. Se a tutela de urgência for antecipada, de natureza antecipada, o juiz não poderá concedê-la se ela for irreversível. Ou seja, se o que o juiz determinar não puder ser desfeito. Tá? Então, aqui, ó. A tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O juiz tem que analisar isso. Você pediu a tutela antecipada, o juiz tem que analisar o seguinte, ok, vou antecipar a tutela, mas se eu voltar atrás, dá para desfazer? Se ele chegar à conclusão que não dá para desfazer o que ele decidiu, ele não pode conceder. É um exemplo, eu podia dar como exemplo uma ação demolitória. Eu entrei com a ação falando, ó, vizinho invadiu meu terreno aqui, construiu aqui, ó, 3 andares aqui, pegou toda a parte do meu terreno. Eu quero que isso seja demolido. E peço a tutela antecipada. Imagina o juiz concede a tutela antecipada para eu demolir a casa do vizinho, depois descobre que era mentira, ou que não era nada disso, que a medida do terreno estava errada. Faz o quê? Né? Então, nesse caso, o juiz não vai conceder. Porque ele vai dizer, ó, aí a medida pode se tornar irreversível. Mas é tudo a questão do juiz entender, né? Porque, claro, veja, nós estamos falando de uma decisão que é provisória. A gente não pode esquecer. O nome do negócio é tutela provisória. Provisória por quê? Porque ela está sujeita a cair. Ela pode ser... O próprio juiz pode revogar, o tribunal pode cassar. Né? Então, o cuidado aqui do juiz tem que ser extremo. Mas tudo é aquela questão. Quer dizer, eu tenho que acreditar piamente no que você está falando. Você entendeu? Porque eu não ouvi a parte contrária ainda. Esse é o risco. Né? Pode ser que você fez toda a petição bacana, mas, na verdade, o seu cliente quis dar um golpe. Né? Então, assim, é cuidado, é cautela que o juiz tem que ter. É claro que, assim, há situações e situações. O que a gente se depara muito é o seguinte, tutela antecipada para operar, ou para colocar prótese no paciente.
pessoa precisa colocar uma prótese. É aquela história, né? Envolve saúde, é um problema. Mas ok, minha ação é de obrigação de fazer. O plano de saúde tem que cobrir a prótese, ele precisa colocar uma prótese. O juiz concedeu a antecipação de tutela e colocamos a prótese. Aí amanhã depois vem a contestação e aí apresenta um monte de documento e vê que não era para isso. E o juiz vai revogar a medida. Colocar uma prótese é uma medida irreversível? Depende de você, juiz. Né? Você vai dizer, olha, se colocar fazer uma cirurgia de... Nem prótese, vamos fazer uma cirurgia de coração. Pronto, vamos transplante de coração. O juiz concedeu a antecipação de tutela e autorizou o transplante de coração. E foi feito o transplante. Depois vem a contestação e diz, mas ele não estava pagando. Faz 1 ano que ele é inadimplente, foi notificado. E agora? Tira o coração, né? Outro dia eu vi um filme assim na televisão, o cara ia tirar o rim, a pessoa fazia o transplante de rim, não pagava, ele ia lá e tirava. Tá passando na televisão esse filme aí. Né? Era um negócio terrível. Mas, enfim, claro, veja, quando a gente fala de saúde, tudo é mais delicado. E você, juiz, você está lá tendo que decidir a vida de uma pessoa. E você não vai autorizar o transplante, porque você vai dizer essa medida é irreversível. Você vai cair nisso aqui? E deixa a pessoa morrer, então? E onde entra a tal da dignidade da pessoa humana que a Constituição fala tanto? É para inglês ver? Você, juiz, naquele momento, você vai autorizar. Claro. Você vai ficar com aquela morte na sua mão? Autoriza. Depois não dá certo, é muito simples. Né? Ah, ação é improcedente. Tira o coração? Não. Paga a cirurgia. Ué, quanto foi a cirurgia? Ah, foi R$1,5 milhão. Beleza. O autor paga R$1,5 milhão. Ah, ele não tem dinheiro. Outra história. Então, né, é tudo a questão do juiz naquele momento, é ele, o seu processo ali na frente, e ele tem que dar uma canetada. Ele vai pensar 2 vezes. Né? Ele vai falar, ok, do que é que nós estamos tratando nesse processo? Meros bens materiais? Mas nós estamos falando de saúde, de vida, né? Coisa muda de figura. Mas, só para constar, isso aqui é da lei. Não, espera um pouquinho que eu... Aqui. Isso, pulei demais. Falei para vocês. A ideia não mudou. O que mudou foi a forma. O jeito de fazer. O jeito de pedir. Então, vamos começar falando da tutela antecipada. O que mudou na tutela antecipada, realmente, em relação ao que a gente fazia antes? A lei me deu 2 possibilidades, 2 formas de fazer o pedido de tutela antecipada. No Código de 73, a gente fazia o quê? A gente fazia a petição, explicando tudo o que está acontecendo, formulava os pedidos que tinha que formular, e no final da petição a gente pedia, então, a antecipação de tutela. A gente explicava e pedia a antecipação de tutela. Tudo numa petição só. O novo CPC, esse CPC de 2015, ele permite que eu faça assim. Faço a petição completa e no final eu peço a antecipação de tutela. Mas ele me dá uma outra possibilidade, isso é que é mais legal. Ele me dá a possibilidade de eu fazer uma petição inicial apenas pedindo a antecipação da tutela. Então, eu escrevo brevemente o que está acontecendo, eu não preciso me estender demais, eu conto o que está acontecendo e peço o que eu quero a título de antecipação de tutela. Isso vai para o juiz e o juiz vai analisar apenas
se ele vai antecipar a tutela ou não. E o juiz deferiu a antecipação de tutela. Ele defere. Ok. Deferiu a antecipação de tutela, você tem 15 dias para fazer o aditamento da petição inicial e aí formular os pedidos completos, escrever ela completa. Então você faz uma petição em 2 etapas, uma petição inicial em 2 etapas. Você pede a antecipação de tutela, o juiz deferindo, você tem 15 dias para formular o pedido principal. Esse prazo de 15 dias ele pode ser ampliado pelo juiz. O juiz pode lhe conceder um prazo maior. Né? Se ele achar que o assunto é muito complexo, ele pode. Eu acho difícil ele fazer isso, mas ele pode. Né? Então eu tenho essas 2 possibilidades. Eu faço a petição inicial completa e peço no final a antecipação de tutela, como a gente já fazia. Ou eu peço só a antecipação da tutela, uma petição só para isso, e o juiz deferindo, eu tenho 15 dias para fazer, então, o aditamento, completando a minha petição inicial. Agora, de que jeito que eu tenho que fazer? É problema meu. Quem escolhe? O advogado. Ninguém pode falar nada. O juiz não pode falar nada. Eu tenho as 2 possibilidades, eu faço como eu quiser, de um jeito ou de outro. Por que é interessante essas 2 possibilidades? Mas por que já não deixou como sempre foi? Porque, veja, há questões que são extremamente complicadas. Há questões que são banais, que a gente vê todo dia. Apesar de ser urgente, a gente vê todo dia. Mas tem questões que a gente nunca viu. Porque vocês sabem que a capacidade do ser humano para inventar coisa errada é ímpar. Então, todo dia vai aparecer uma coisa no escritório que você nunca ouviu falar. Cara, não, porque eu criei isso, fiz isso. E agora? Não sei por onde começar. Você fala para o cliente, deixa aqui que eu vou dar uma estudada, daqui uma semana você volta. Ele fala, não, doutor, mas eu preciso disso agora, resolver isso já. Não tem uma semana. Se não for feito isso amanhã, vai acontecer lá. Pronto, ferrou. Você tem que dar um jeito nisso hoje. Qual é a saída? Bom, a saída é o seguinte. Faz uma petição, pede a tutela antecipada, né? Conta rapidamente o que você conseguiu entender do que ele te falou. O juiz também não vai entender, porque você não entendeu, o juiz também não vai entender. Você já viu o juiz escrever no processo dizendo que ele não entendeu? Não, ele vai fingir que ele está entendendo tudo. Né? Então, você vai pedir uma tutela antecipada baseada numa história que você não entendeu. O juiz vai dar a tutela antecipada também porque ele não entendeu. E como ele não entendeu, ele vai falar, não, realmente aqui é caso de antecipar a tutela. Principalmente se for matéria de direito empresarial. Vocês já viram o juiz saber alguma coisa de direito empresarial? Eu nunca vi como é que passa no concurso e não sabe direito empresarial. Tirando se ele for das câmeras de direito empresarial do tribunal lá, que eles mexem com isso todo dia. Mas no juiz de primeiro grau, se você fizer uma petição bacana, fundamentando no direito empresarial, ele dá qualquer coisa para se livrar daquela bucha. Não, é isso mesmo. E aí o que acontece? Fiz a petição, pedi a antecipação de tutela, o juiz deu. Pronto, já resolvi o problema do meu cliente. Agora, eu posso respirar e eu tenho 15 dias para estudar esse raio desse problema que ele inventou, para fazer a petição. Então, isso dá para a gente uma tranquilidade. Não é? Dá para eu estudar, dá para eu ligar para o colega, né? Eu ligo lá para os mais experientes. Falo, quem já viu, põe no grupo de WhatsApp, né? Olha, quem já viu um negócio desse aqui? Né? Então, para a gente é bom. Se o assunto é complicado, faz em 2 etapas. Se o assunto é banal, tem coisa que é o jeito mais banal. Tirar o nome do cliente do Serasa. Né? Ou qualquer coisa parecida com isso. Acontece todo dia. É urgente, mas tem todo dia. Você já tem a petição pronta lá, só muda o nome e o banco. Então aí eu não preciso fazer em 2 etapas.
faz. Você economiza tempo, né? Não corre risco. Mas, importante, eu tenho essas duas possibilidades de fazer o meu pedido de tutela antecipada. Agora, veja, há algumas implicações em fazer em 2 etapas. A primeira delas é o seguinte: concedeu a antecipação de tutela, eu tenho que observar o prazo para fazer o aditamento. Se eu não fizer o aditamento, o juiz vai revogar a medida e extinguir o processo. Então já é um complicador, já é um problema. Mas tem uma coisa interessante, que é uma novidade. Uma novidade que diz respeito à tutela antecipada, que é a estabilização da tutela antecipada. Está no artigo 304. Pode escrever aqui? Pode. Pode escrever não, mas eu queria arriscar ali para mostrar para eles aqui, assim não pode? Não. Na verdade tem como. Pensem numa coisa. O que nós falamos agora há pouco? Ué? Dá, claro que dá. Não? Não. Negócio de virtual, para mim, é complicado. Complicado porque eu sou do século passado. Não é? Tudo é complicado para mim, Não é, minha filha tem 7 anos. Quando eu tenho um problema lá, eu chamo ela. Falo, olha, meu celular do papai não está funcionando aqui, vê o que você faz. E ela... Não, esses dias ela estava com o celular lá e ela escrevia... Ela fazia assim no celular e a palavra escrevia. Eu falei, está fazendo mágica agora, né? Mal sabe escrever e escreve a palavra. Você rabisca o dedo no celular, a palavra... Ela fala, pensa numa palavra, papai. Eu falei, isso é mágica, né? Mas não tem problema, não. A gente chega lá. Mas 2 dias que eu vier aqui, eu já domino aquilo ali. Vou até mostrar o mapa do tempo lá. Não é? Só preciso de um bronze maior. Para ficar... Pensem comigo uma coisa. Ó, o que nós falamos? Antecipar a tutela é antecipar a decisão de mérito. Então, quando eu antecipo tutela, então, eu tenho aqui a decisão de mérito é a sentença. Está sem pilha, tá vendo? Eu vou ter que ir para o virtual já. Obrigado. Antecipar a tutela é antecipar a decisão de mérito. A decisão de mérito, ela tem natureza satisfativa. Então, quando eu peço uma antecipação de tutela, eu estou pretendendo, com ela, satisfazer o meu direito. Fiz o pedido de antecipação de tutela, nessa forma de que eu faço só o pedido para depois aditar a petição inicial. Fiz o pedido de antecipação de tutela e o juiz deferiu. A decisão que defere, essa decisão que defere a antecipação de tutela, é uma decisão interlocutória e contra essa decisão cabe recurso de agravo de instrumento. Não é demais lembrar que o agravo de instrumento hoje sofreu alterações também. Não é qualquer decisão interlocutória que eu posso agravar. Está lá no artigo 1015, a relação das matérias que eu posso agravar. E o que não tiver previsto no 1015, como regra, eu não posso agravar. Isso foi uma mudança radical. Por exemplo, a decisão do juiz que indefere a produção de prova. Você pediu para fazer prova pericial e o juiz indeferiu. Contra essa decisão não cabe recurso. Porque não está previsto no artigo 1015. Oi? O que você tem que fazer nesse caso? Espera o juiz sentenciar
E no recurso de apelação, você discute essa matéria preliminarmente. Então, o agravo de instrumento ele sofreu uma alteração radical. A gente veio qualquer outro dia falar de recurso aqui. Mas porque... Diga, o senhor quer falar alguma coisa? Não? Então, outro dia a gente vem aqui falar de recurso. Só para dizer o seguinte, mas, dentre as matérias previstas no 1015, está bem claro lá, decisão sobre tutela provisória, é agravável. Qualquer decisão que versa sobre tutela provisória, cabe agravo. Muito bem. Então, nós estamos falando do que aqui? O juiz concedeu a tutela. Você pediu antecipação de tutela, o juiz concedeu. O réu, ele vai ter que ser comunicado. Ele vai ter que ser citado da ação e ele vai tomar ciência da decisão do juiz. Assim que o réu tomar ciência, ele está ciente da decisão, começa a correr o prazo dele para fazer o agravo de instrumento. Porque é uma decisão interlocutória, cabe recurso. Então ele tem 15 dias para fazer o agravo de instrumento. Agora vem a sacada. O réu não faz. Ele não recorre da decisão. Então, ele é cientificado da decisão e ele não recorre. O que acontece? Se ele não recorre da decisão no prazo de 15 dias, e a lei diz que cabe esse recurso, se ele não recorrer, vai acontecer um fenômeno chamado preclusão, não é? Ele não pode mais discutir a decisão porque passou o prazo do recurso. E essa decisão que ele não pode mais discutir porque passou o recurso é o quê? É uma decisão de mérito. O que significa que o juiz antecipou a sentença, o réu foi cientificado disso e não recorreu. Significa, em outras palavras, que ele concordou com a decisão de mérito, que tem natureza satisfativa. Sabe o que acontece? Se o réu não recorrer da decisão que antecipou tutela, essa decisão que era provisória se torna estável. E ela passa a produzir efeito entre as partes, como se fosse a própria sentença. E o processo acaba aqui. Não vai ter contestação, não vai ter audiência, não vai ter prova, não vai ter absolutamente mais nada. Então, veja, o réu é obrigado a recorrer da decisão que concedeu a antecipação de tutela, sob pena de resolver o problema e acabar o processo. E isso acontece exatamente por quê? Porque a decisão que antecipa é a própria sentença. Então, a lei diz, a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. E no caso previsto no caput, o processo será extinto. Extinto o processo e aquela decisão fica valendo entre as partes. Então, mas aí vem uma situação. O que é que está dizendo ali? A estabilização é se não for interposto o recurso. Se o réu interpuser o agravo, o resultado já não importa mais. Ele pode ser provido, pode ser improvido, não importa. Porque aí não ocorre a estabilização. Eu fiz a minha parte, eu fiz o agravo. O tribunal diz, não tem razão, isso não significa absolutamente nada, porque o processo vai prosseguir até chegar na sentença. O que não pode é não interpor o agravo. A ausência do agravo é que gera a estabilização. E aí não tem mais o que discutir. Estabilizou, passa a valer. A estabilização, ela é quase como se fosse uma coisa julgada. Não. Não cabe rescisória, mas cabe uma outra coisa. Tá? Diga. Pode falar.
Sim. Não, mas aí o advogado tem que saber. É claro. Não, o réu vai levar para você o documento e falar, doutora, fui citado aqui nesse processo. Você olha e fala, você deu aqui antecipação de tutela. Nós temos que recorrer. Não, não vem escrito nada que você tem que recorrer. É. Sim, sim. Sim. Quase não acontece também, né? É. Não, se ele chegar em tempo, ainda dá, né? Ah, se não chegou nos 15 dias, já dançou em tudo, porque nem a defesa apareceu, né? Não, mas aqui veja. Se acontecer aquilo, não vai ter sentença. Não. Porque o processo acaba aqui. Olha lá o parágrafo 1º. O processo é extinto. E essa decisão que o juiz deu, ela passa a produzir efeito entre as partes. Entendeu? Esse é o problema. Então, bom para o autor, mas atenção para quem vai ser o advogado do réu aqui. Tem que ter esse cuidado. A antecipação de tutela, temos que recorrer. Porque senão ocorre a estabilização. A estabilização é uma forma que o legislador encontrou de reduzir o tempo do processo. Não é? E a ideia é essa. Se a decisão aqui é uma decisão de mérito, se você não recorrer, é porque você concordou com ela. E se concordou com ela, não tem mais discussão no processo. Extremamente perigoso para o réu isso. Mas é uma invenção boa para o processo. Interessante. Ok, eu falei, é quase como uma coisa julgada, mas não é coisa julgada porque essa decisão estabilizada não faz coisa julgada entre as partes. Não tem o efeito de coisa julgada. Mas ela resolve o problema. E ela passa a regular aquela situação particular dos litigantes. Depois que o juiz extinguiu o processo e a tutela está estabilizada, qualquer uma das partes que quiser discutir essa decisão pode entrar com uma ação. Não é rescisória. É uma ação para rever, ou para anular, ou para modificar, enfim, essa decisão que se tornou estável. Essa ação, né, que a gente chama ação de revisão, mas ela pode ser para anulação, modificação, lá. Essa ação de revisão, ela vai ser proposta perante o mesmo juízo que proferiu a decisão. Então, é em primeiro grau. Por dependência. É o mesmo juiz. A decisão é da terceira vara civil de Santana, então tem que ser perante a terceira vara civil de Santana por dependência. Tá? Então é possível, depois de estabilizado, discutir numa outra ação se vai mudar, se vai reformar, modificar. No caso de alimentos, posso pedir mais, posso pedir menos, sei lá. A gente pode pensar em modificar isso através de uma outra ação. Se discute a decisão. O mérito não, a decisão. Então, se você tiver um motivo para alterar essa decisão, você vai apontar e vai fazer essa revisão. Agora, veja, o que acontece? Essa ação tem que ser proposta no prazo de até 2 anos, contados da extinção do processo. Não é da data da decisão, nem da estabilização, nem de nada. É 2 anos da data que o juiz extinguiu o processo. Esse prazo é decadencial. Tá? Passou os 2 anos, não pode mais. Depois que passar esses 2 anos, aí não pode mais discutir a decisão. Aí ela se torna estável para todo sempre. Diga. Não há outros pedidos ainda. Veja, falei para vocês. A estabilização só acontece quando você faz o primeiro pedido. Porque você não fez os outros pedidos ainda.
né? Se houver outros pedidos a serem feitos, além daquele, você vai ter que entrar com uma outra ação só para pedir o que venha mais. Tá? Quando eu faço a petição completa, com todos os pedidos, e peço a tutela no final, não ocorre a estabilização, mesmo que ele não recorra. Tá? Então, por isso que ele fala, a tutela concedida nos termos do artigo 303. Tá? É isso, é quando eu faço só o pedido de tutela. Muito bem. Obrigado. A tutela cautelar. Aqui, eu vou ter também duas formas de fazer, tal como acontece na antecipação de tutela. Eu posso fazer uma petição inicial completa e no final pedir a tutela cautelar. Eu já peço tudo e no final eu peço a tutela cautelar. Ou eu faço uma petição inicial só para pedir a tutela cautelar. Então eu explico rapidamente o que está acontecendo e peço a tutela cautelar que eu quero. O juiz concedendo a tutela cautelar, eu tenho 30 dias para formular o pedido principal. Tá? Então, é praticamente a mesma forma. O que muda aí é o prazo. O prazo é de 30 dias. E o início do prazo. Que aqui o início do prazo, os 30 dias vão começar a contar, não do deferimento da cautelar, mas do cumprimento da cautelar. O juiz defere, a gente vai cumprir, e da data do cumprimento conta-se os 30 dias. Tá? Então, eu tenho essas duas possibilidades de fazer a tutela cautelar, e isso não desperta maiores atenções, porque é igual à tutela antecipada nesse ponto de eu poder fazer de um jeito ou de outro. A escolha é minha, eu é que sei se vou fazer uma petição só, ou se vou fazer em duas etapas, é problema meu. Agora, o que eu tenho que observar é o seguinte: fiz o pedido cautelar, o juiz deferiu, demos cumprimento a ele, não fiz o pedido principal nos 30 dias, o juiz vai cassar a medida cautelar. É a mesma coisa que acontecia no passado com o processo cautelar. Tá? Então, temos que tomar cuidado com isso. Uma coisa importante, no processo cautelar, não ocorre a estabilização. Na tutela cautelar, não ocorre a estabilização. Mesmo que o réu não recorra, não vai haver o fenômeno da estabilização. Tá? Por quê? Porque a tutela cautelar não tem natureza satisfativa. Então, ele não precisa recorrer. Se ele não recorrer, não vai mudar o preço do dólar, não vai mudar nada. Né? Então, a estabilização só acontece quando eu estou falando de tutela antecipada. Tutela cautelar, não há estabilização. Tá? O prazo. Aqui, as regras que a gente tem nesses artigos é repetição do que tinha no código passado acerca do processo cautelar. O indeferimento da tutela cautelar não impede que a parte proponha o pedido principal. Né? Eu entrei com o pedido cautelar, o juiz não deu, não tem problema, entra com o pedido principal e segue o enterro. Não há nenhum problema com relação a isso. Tá? Então, isso é o que a gente já tinha lá. Não há muito o que falar sobre tutela cautelar, mas a gente vai passar rapidamente para o que eu acho que é a cereja do bolo. A tutela de evidência. E vou dizer para vocês, a tutela de evidência, quando descobrirem ela, porque ninguém descobriu ainda, mas quando descobrirem a tutela de evidência, ela vai ser a grande estrela desse Código de Processo Civil. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte:
Tutela de evidência não é de urgência. Se fosse de urgência, a gente não estava falando lá atrás, não estava falando agora. Não precisava separar em dois. E por que isso é importante? Porque para a tutela de evidência, o que nós vamos falar aqui, o tempo pouco importa. A demora do processo pouco importa. Não vou levar em consideração se o processo vai demorar ou não. Eu não estou discutindo questões de urgência. A tutela de evidência ela vai ser deferida quando o direito do autor for evidente. Nada a ver com urgência. Ah, mas isso não é urgente. Não importa, mas é evidente, então vamos resolver isso logo. Se o direito do autor é evidente, a gente tem que resolver sem enrolar. Então, a ideia da tutela de evidência é ótima. É ótima. Estabeleceu que o direito do autor é evidente, resolve o problema dele. O que é uma tutela de evidência? É uma espécie de antecipação de tutela. Tá? Então, quando eu falo em tutela de evidência, o que o juiz vai me conceder, na verdade, é uma antecipação da sentença. Ela é uma espécie de antecipação de tutela. E, portanto, ela tem natureza satisfativa. A tutela de evidência tem natureza satisfativa. O que diz aqui o artigo 311? A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração do perigo de dano ou do resultado útil do processo. Ou seja, a tutela de evidência ela vai ser concedida independentemente do periculo in mora. Só me basta o fumus boni iuris. Eu não preciso demonstrar o perigo da demora do processo. Eu não preciso mencionar os problemas que o atraso do processo podem trazer na vida do meu cliente. Nada disso importa. A única coisa que importa é o seguinte, olha, diante desse caso concreto, o direito do autor é evidente. E aí antecipa a tutela pretendida. Tá? É a tutela de evidência. E aí o que acontece? Veja, nós estamos dizendo assim, tutela de evidência vai ser concedida quando o direito do autor for evidente. Muito bem, quando é que o direito do autor é evidente? São 4 hipóteses previstas nesse artigo 311. Então eu tenho 4 situações em que o direito do autor vai se mostrar evidente. Vamos ver quais são. Primeira hipótese. Quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto intuito protelatório. Todos nós sabemos que o réu tem o direito de se defender. Quem garante isso é a Constituição Federal. Então, qualquer pessoa que vai ser processada, ela tem que saber que ela tem o direito de defesa. Direito de defesa é o direito de se defender corretamente daquilo que está sendo acusado. Então, o réu tem o direito de defesa, mas o que ele não pode fazer é abusar desse direito. Como é que ele abusa do direito de defesa? Fazendo defesas infundadas, fazendo defesas sem sentido, fazendo defesas com 150 páginas. Alguém aí já viu uma defesa com 100 páginas? Né? E que você põe no liquidificador não sai meio caldo. Né? Você não extrai nada de uma sentença de 100 páginas. Porque quem precisa de 100 páginas para se defender é porque não tem razão. Já dizia isso, minha mãe já falava isso. Moleque, se você está se explicando muito é porque você não tem razão. Não é? Aprendi isso desde cedo. O cidadão fica puxando decisões de tribunais lá que não tem nada a ver, só para entupir o... Parece aluno fazendo monografia na faculdade. Ele fala, você tem que fazer 30 páginas. Aí bota lá um monte de decisão do tribunal para ver se enrola até dar as 30 páginas. Isso é abusar do direito de defesa.
Quem nunca, né, processou um banco aqui? Esse é o melhor exemplo do que é abuso do direito de defesa. Em vez do cara assumir, né, não, puxa, erramos mesmo, me desculpe. Não, faz uma contestação de 100 folhas que não aproveita nada. Isso é abuso do direito de defesa, ou, no mínimo, é o manifesto propósito protelatório. O que acontece? Você pegou um processo desse tipo, você entrou com uma ação e o réu vem se defender, na verdade, porque ele acha que ele tem o direito de se defender, ele pode fazer o que ele quiser. Eu entrei com uma ação monitória, cobrando um contrato que não foi pago. E baseei minha ação no contrato. O contrato está ali, né, dizendo as parcelas que tinham que pagar. E o contrato é título executivo, o contrato por si só já reconhece a dívida, etc. Junto ao contrato foram expedidas notas promissórias. Sabe aquela história? Faz o contrato, parcela, nota promissória para garantir. Só que eu não juntei as notas promissórias no processo. Eu falei, meu título é o contrato. O réu veio se defender, falou, não, ó, paguei tudo, resgatei as notas promissórias e rasguei. É cara de pau. Cara de pau. Não tem o que falar. Ele falou, não, paguei. Eu paguei tudo, ele me deu as notas promissórias e eu pus fogo. Queimei tudo, rasguei tudo. Ah, é? Tá bom. Peguei as notas promissórias e ajustei no processo. Cara de pau. O que é isso aí? Isso é abusar do direito de defesa. Não é? Isso é abuso. É, vai que cola. Mas então, aí o que acontece? Se você está esperto no processo, não vai colar. Né? Então, aí entra a primeira questão da tutela de evidência, que é importante, principalmente nos dias de hoje, em que a gente lida muito com processo de consumo, relação de consumo. Né? A defesa vem para o processo e é mentirosa, ou é destituída de fundamento. Isso é abuso do direito de defesa. Porque se o direito de defesa é sagrado, você tem que usar ele corretamente. Se há o abuso do direito de defesa, é porque o direito do autor, então, é evidente. Não vamos postergar isso. Entrega para o autor o que ele pediu, então. Né? Concede a tutela de evidência. Então, essa é a primeira hipótese. Agora, resta aqui uma pergunta, né? No processo, quando é que eu vou saber que o réu está abusando do direito de defesa dele? Depois que ele apresentar a defesa. Antes dele fazer a defesa, eu não sei. Eu não li a defesa dele. Então, assim, nessa primeira hipótese, o juiz não pode conceder a tutela de evidência antes de ouvir o réu. Eu preciso citar o réu para saber se ele vai abusar do direito de defesa ou não. Né? Então, na primeira hipótese do artigo 311, eu só posso pleitear a tutela de evidência depois que o réu apresentar a contestação. E como eu faço isso? Bom, ele apresenta a contestação, o juiz determina a manifestação, você vem em réplica, você diz, olha, tá vendo? Ele não falou nada com nada, a defesa é abusiva, é protelatória, blá, blá, blá. Então eu quero que seja deferida a tutela de evidência. Eu vou pedir isso em réplica. Há uma questão que vocês poderiam me perguntar. Mas por que é importante eu pedir, nesse caso, a tutela de evidência e não pedir o julgamento antecipado da lide? Então, existe uma questão que ela torna isso tudo muito mais importante. Então, assim, por que pedir a tutela de evidência? E por que é melhor a tutela de evidência do que o julgamento antecipado da lide? O julgamento antecipado, o juiz já dá a sentença, né? Já resolveria o problema.
Mas veja, quando o juiz julga o processo, quando ele profere a sentença, faz julgamento antecipado no caso, o recurso de apelação tem efeito suspensivo. Então, o juiz vai dar a sentença, o réu vai recorrer e vai suspender a eficácia da sentença até o tribunal julgar. Quando o juiz concede uma tutela provisória e confirma essa tutela provisória na sentença, o recurso contra essa sentença não tem efeito suspensivo. Aí que é o pulo do gato. Porque, veja, a tutela de evidência é uma tutela provisória. Eu vou pedir a tutela de evidência, o juiz vai conceder, mas depois o juiz vai ter que julgar o processo. Ele vai ter que dar uma sentença. Se ele concede a tutela de evidência e depois, na sentença, ele confirma, porque ele vai confirmar, o recurso que vier não tem efeito suspensivo, ou seja, os efeitos da tutela antecipada aqui de evidência vão continuar persistindo. Então, sabe o que vai acontecer na prática? O réu não vai recorrer. O réu recorre para quê? Para ganhar tempo. Não é? O réu recorre para ganhar tempo. Se ele não vai ganhar nada com isso, para que ele vai recorrer? Então, quando o juiz conceder a tutela de evidência, acabou o processo. Para o réu já não interessa mais. Isso é legal. Isso é legal. Por quê? Porque abrevia o processo. Vai acabar com aquela litigância imotivada só protelatória. Né? Porque assim, o réu recorre mesmo, ele quer ganhar tempo. Se você tem uma sentença mandando pagar, em vez de pagar, ele vai recorrer porque ele vai jogar isso para frente, por causa do efeito suspensivo. Agora, se não tem o efeito suspensivo, por que eu vou recorrer? Se eu não vou ganhar tempo com isso, eu vou ter que pagar mesmo? Ou eu vou ter que cumprir a decisão, porque ela já foi proferida? Então, isso é o negócio legal da tutela de evidência. É isso que vai deixar a gente feliz. Quando conceder a tutela de evidência, o réu vai vir e falar, vamos fazer um acordo? Ou então, tá bom, deixa para lá. Porque só vai encarecer o processo para ele. Ele não vai ter o resultado prático, que é a protelação. Por isso que eu falei, a tutela de evidência vai ser a estrela do CPC quando descobrirem que ela existe. Porque até então o juiz não sabe que ela existe. E os advogados também não, porque ainda não estão pedindo. Mas está na hora da gente começar a pedir, porque os juízes só vão descobrir quando a gente começar a pedir. A gente tem que fazer a nossa parte. Diga. Então, mas se ele não se defendeu, ele simplesmente não exerceu o direito dele. Então, ele não está abusando de nada. E não caberia nesse caso. Não. Se o réu não se defendeu, o juiz vai julgar o processo à revelia, e aí nós vamos ter que agora... mas não existe uma hipótese legal para isso. O legislador não pensou nisso. Ele poderia ter pensado, né? Ele podia colocar aqui, caracterizado o abuso do direito de defesa, manifesto propósito protelatório ou ausência de defesa. Ele podia ter colocado, seria uma boa, mas não colocou. Né? Então, a gente não pode ampliar esse rol porque ele é taxativo. Então, nesse caso, a ideia é boa, mas não tem como fazer. Pelo menos não como tutela de evidência. Né? Não há essa possibilidade. Tá? Segunda hipótese. A segunda hipótese é a seguinte. Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e já houver uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou de súmula vinculante. Então, aqui, uma outra hipótese, diferente da primeira. Eu preciso reunir duas condições. São duas condições para eu obter a tutela de evidência. Primeiro,
que a matéria de fato seja comprovada apenas por documento. Ou seja, não vai ter prova pericial, não vai ter prova testemunhal para provar esse fato. Eu já provo o fato com documento. Porque a gente sabe que documento vai anexado na petição inicial. Então, quando você já distribui a ação, já tem que juntar os documentos. Então, por isso que aí se fala que a prova é documental. Se você tiver outro tipo de prova a ser produzida, esquece que não vai ter tutela de evidência para você. Então, primeiro, as alegações são comprovadas por documento. E segundo, eu tenho que ter uma tese firmada no julgamento de casos repetitivos. Isso é outro problema que valeria um outro dia para a gente falar aqui. Julgamentos de casos repetitivos. O que acontece? De um tempo para cá, para a gente botar aí uns 30 anos para cá, os processos mudaram muito, porque as relações sociais mudaram muito. Antigamente, as relações eram individuais, hoje não são relações massificadas. Contratos de consumo que são feitos para milhares de pessoas, contratos todos iguais. Não é? As relações de consumo são massificadas. Então, isso acaba mudando as relações jurídicas. E isso acontece o quê? Acontece que você tem uma enxurrada de ação na justiça que trata do mesmo assunto, que é tudo igual. Eu vou dar um exemplo aqui que eu sei que os senhores vão todos lembrar e pegar rapidinho. Desaposentação. Quando surgiu essa tese, então surgiu a tese da desaposentação, em pouco tempo tinha uma enxurrada de processo. Porque todo mundo que estava nessa situação entrou com ação. Quantas ações tratando de desaposentação foram ajuizadas no Brasil inteiro? Milhares, milhões, não sei. Eu não tenho esse número, mas que foi bastante, foi. Mas não precisa ficar nisso, não. Quer ver? Plano Collor. Está lá pendurado ainda. Está no Supremo pendurado, guardando julgamento. Plano Collor aconteceu em 90 e tralalá. 20 e tantos anos, sei lá, quase 30 anos. Todo mundo que tinha poupança foi prejudicado. Quantas pessoas tinham poupança? Um monte. Se metade disso entrou com ação, você já tem mais de milhões de ações. E essas ações tratam do quê? Da mesma coisa. Né? A gente pega o modelinho do colega lá, troca o nome do cliente e pronto. O fundamento é o mesmo. Então você teve... Essa é uma característica do processo moderno, as ações repetitivas. Volta e meia aparece aí uma tese, correção do FGTS. Não é? E a gente, advogado, fica de olho, né? Só esperando ver o que vai surgir de tese nova, para a gente processar alguém. É verdade. Aconteceu, há uns 15 ou 20 anos atrás, um advogado que inventou uma tese de que aquela taxa da assinatura do telefone era indevida. Então, a gente não paga lá uma taxa mensal para a telefônica? E aí o cidadão entrou com uma ação e ganhou. O juiz mandou devolver 5 anos. Essa notícia espalha. Vixe. Logo, todo advogado perguntava para os amigos, você não tem telefone? Você não quer entrar com a ação? Tá, vamos lá. Havia milhões e milhões de ações contra a telefônica discutindo a taxa. E o fundamento é o mesmo. Porque a gente copiou uma inicial da outra, foi copiando. E aí o que acontece? Se as ações são iguais, têm o mesmo fundamento, elas têm que ter o mesmo julgamento. Não dá para ele ganhar e ela perder a taxa do telefone. Ou os dois ganham, os dois perdem. No caso da taxa do telefone, o que aconteceu? As ações foram julgadas improcedentes. Todo mundo perdeu. E o caso da desaposentação? Pois é. Mas o que acontece? Diante desse fenômeno, o legislador teve que mudar o código, lá o de 73 ainda. Ele teve que fazer uma alteração, porque essa realidade que ele viu,
Então, ele, diante dessa realidade, ele falou, precisamos criar um mecanismo para dar um freio nisso. E ele inventou o julgamento de recurso especial ou recurso extraordinário repetitivo. E fazia o que com isso? As ações vinham se avolumando, as pessoas iam entrando com a ação, contestando, recorrendo, blá, blá, até que chegava um recurso extraordinário, um recurso especial, no STJ ou no STF. Chegou um recurso, foi admitido, chegou lá, olha, correção do FGTS. Aí chega um outro, correção do FGTS. Aí entra outro recurso, um recurso que foi admitido, vai levar todos para lá. Você imagina o STF julgando 10 milhões de ações de desaposentação. Não dá conta. Então, o que esse julgamento de recurso extraordinário repetitivo fez? Chegou lá 2, 3 processos, 3 recursos, olhou, o STF olha para baixo, vê que tem lá 10 milhões de processos, ele para e fala, nós vamos julgar esses 3 recursos pelo sistema de julgamento repetitivo. Ao fazer isso, automaticamente ele suspende todas as ações que estão em andamento no Brasil e vão julgar aqueles 3 processos, eles representam todos os processos que estão em andamento. Eles sentam, julgam, e o julgamento que for proferido ali vira uma tese. E essa tese vai ser aplicada a todos os processos que existem no Brasil, aguardando julgamento. Onde o processo estiver, ele está suspenso. O STF falou, não cabe desaposentação, todas as ações foram julgadas improcedentes. Então, esse é um mecanismo para dar um jeito nesses milhões de processos que são iguais. Julgamentos repetitivos. Começou com isso, julgamento de recurso extraordinário e recurso especial repetitivo. O novo CPC ampliou isso. Ele criou incidentes de resolução de demandas repetitivas. Aqui o tribunal nem tem recurso. Ele vê que está chovendo ação igual, ele já chama 2, 3 para cá e fala, vou julgar. E essa decisão vale para todo mundo. Então, aumentou as situações em que nós vamos ter teses firmadas em casos de julgamentos repetitivos. Se vocês forem ao site do STF, hoje, vocês vão lá na área de jurisprudência, tem lá súmula, tem não sei o que lá, e vocês vão ver lá, teses firmadas de julgamento de casos repetitivos. Clica lá, já tem mais de 900. E essas teses firmadas têm que ser observadas por todos os órgãos do Poder Judiciário. A mesma coisa acontece com o STJ. Já tem quase 900 ou mais de 900 teses firmadas lá. Essa é a realidade do processo para o futuro. É o processo repetitivo. E aí uma decisão julga tudo. Aqui, o exemplo, aqui a situação é a seguinte. Eu tenho uma situação que se prova com documento e eu tenho já uma tese firmada no julgamento lá de casos repetitivos que garante o direito do meu cliente. Se o tribunal, se o STF, se o STJ já disse que existe o direito, o que mais que a gente precisa? Então, o direito do nosso cliente é evidente, por quê? Porque já existe uma tese firmada nesse sentido. Vamos imaginar, fazer um exercício mental aqui, porque deu errado, né? Enfim, não conseguimos, mas deu errado. Mas vamos imaginar que o STF tivesse julgado aquele recurso da desaposentação, dizendo que o aposentado tem o direito de se desaposentar. Fosse o contrário. Então a gente teria hoje uma tese firmada no STF a favor da desaposentação. A gente ia entrar com uma ação hoje e ia fazer o quê? Provar que o nosso cliente era aposentado. Como é que eu provo isso? Documento. Está aqui, ó, ele é aposentado, ele quer desaposentar, o STF falou que ele pode. Então eu tenho prova documental, mais tese favorável. O que o INSS pode dizer contra o meu cliente?
Absolutamente nada. Então, nesse caso, tutela de evidência. Tese favorável, prova documental. É que no nosso caso não foi, né? Paciência. A gente vai tentar outra coisa. Mas, se você tem uma tese favorável, seu direito é evidente. E nesse caso aqui, eu peço a liminar. Eu não preciso esperar o réu se defender. Aqui eu não preciso esperar a defesa. O direito é evidente só por causa disso, porque já tem uma tese e porque a prova é documental. Ponto. Então, fiquem atentos às teses formuladas pelo STF e pelo STJ. Fiquem atentos. Porque quando aparecer uma tese dessas que é favorável ao nosso cliente, a gente vai pedir a tutela de evidência. Principalmente se for contra o INSS. Olha que beleza. Não é? Também vale, além dos casos repetitivos, súmulas vinculantes. Súmulas vinculantes são súmulas editadas pelo STF. Apenas o Supremo Tribunal Federal pode editar súmulas vinculantes. A súmula vinculante é aquela que é obrigatória, todo mundo tem que seguir, todo mundo tem que observar. Tá? Então, essa é a segunda hipótese. A terceira hipótese, ela é muito específica. Né? Aqui ela é para uma situação específica, não tem muito o que falar sobre ela. É o seguinte, contrato de depósito. Então, o contrato de depósito, vocês vão lembrar, é aquele contrato que a gente deixa o bem com alguém para guardar, essa pessoa fica guardando, quando eu pedir de volta, ele tem que me dar. É o caso do estacionamento, por exemplo. Eu cheguei aqui e deixei meu carro lá embaixo. Está guardado. Quando eu chegar, eu vou falar, eu quero meu carro. Ele tem que me devolver. Ele vai dizer, não dá agora, porque eu emprestei para outra pessoa dar uma volta. Eu falei, aí não, né? Não pode. Mas é o contrato que a gente faz com o banco também, que a gente deixa o nosso dinheiro lá guardado. Né? Você guarda dinheiro no banco, quando você quer o dinheiro, você vai lá e pede. E o banco tem que dar. Vai dizer, não, agora eu não posso. Não, esse dinheiro não está aqui. Opa, como não? É meu dinheiro. Então, o contrato de depósito, ele implica nessa situação. A hora que eu exijo o bem de volta, o depositário tem que me entregar. E se ele não me entregar o bem, eu vou ajuizar uma ação reivindicatória, para ele me devolver a coisa. Então, essa é a situação tratada na hipótese 3. Agora, você precisa ter, para você pedir a tutela de evidência, uma prova do contrato de depósito. Ou seja, você tem que ter isso por escrito. O contrato de depósito tem que ter por escrito. Não é? Eu deixei meu carro no estacionamento e não peguei nenhum papel. O moço falou, não precisa. Você vai subir lá na jurídica, não precisa do papel. Eu falei, mas tem certeza? Não, pode deixar comigo. Não é, eu vou chegar lá depois e vou ter 2 carros. Como é que eu vou provar? Mas como é que eu vou provar que meu carro está lá? Ele vai falar, não, o senhor deixou o carro aqui não. Eu falei, opa, deixei sim, não, cadê o papel? Aí eu falo, o senhor falou que não precisava? Então veja, tutela de evidência para contrato de depósito, eu preciso ter a prova do contrato por escrito. Então ela fala em prova documental adequada do contrato de depósito. Se o contrato foi verbal, esquece que você não vai conseguir a tutela de evidência. Mas se você tem a prova adequada, o juiz vai expedir um mandado de entrega da coisa, em caráter liminar. Então, nesse caso, cabe liminar. Última hipótese. Ela é parecida com a primeira. Então, veja, ele diz aqui, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos. Então, você fez lá a prova que você precisava, já foi feita documentalmente. E o réu, quando se defende, ele não conseguiu apresentar nenhuma prova que pudesse gerar uma dúvida na prova que você produziu. E se ele não conseguiu botar uma dúvida na cabeça do juiz sobre a prova que você produziu, então o direito do seu cliente é evidente. Não é? Isso acontece muito quando o réu vem dizer assim, não, eu paguei. Ok, cadê o recibo? Não tem. Né? Tem recibo? Então, fazer o quê? Ou então o banco fala, não, ele está com o nome sujo porque ele deve mesmo, ele fez um contrato e não pagou.
Cadê o contrato? Não tem. Né? Telefônica é campeã. Ela diz, não, tem uma dívida de uma linha. Você fala, mas ele nunca comprou, não pegou o telefone, né? Não, tem sim, cadê o contrato? Ele assinou o contrato. Cadê o contrato? Não vem para a defesa, a prova? Então, entra nessa questão. Só que aqui, a mesma coisa. Quando é que eu vou saber que isso vai acontecer? Depois que o réu apresentar a defesa. Então, nessa hipótese, não cabe liminar. Eu tenho que ouvir o réu primeiro, ele tem que apresentar a defesa, e em réplica, se for o caso, eu peço a tutela de evidência. Isso está escrito no parágrafo único. Nas hipóteses do inciso 2 e 3, o juiz pode decidir liminarmente. Significa dizer que na hipótese 1 e 4 ele não pode. Tá? A tutela de evidência está aí para os senhores usarem e abusarem. Né? Então pensem com carinho nisso aí e vamos peticionar para o juiz pedindo tutela de evidência, porque a gente tem que fazer o juiz conhecer e saber que existe. Bom, pessoal, então, o que eu podia passar para vocês hoje aqui, diga. Na hipótese 2 e 3, então, liminarmente, é antes de ouvir o réu. Isso, tá? Antes de ouvir o réu. Então, eu quero agradecer aos senhores por me ouvirem aqui um pouquinho. Já 2 horas, 2 vezes apareceram na porta ali, já estão querendo me tirar daqui à força. Então, eu não posso falar mais, eu só posso me despedir. Mais uma vez, vou lembrar a vocês meus contatos. Quem não pegou no começo, pega agora. E-mail é coisa de velho, né? Tá bom, eu sei. Tem o Facebook aí. E eu espero que a gente possa se encontrar mais uma vez aqui para falar mais de processo, que eu adoro, e a gente possa se encontrar novamente. Né? E lembrando, mais uma vez, quem tiver interesse, o Mauro, nosso livreiro lá fora, tem o exemplar do CPC comentado do professor. Eu acho que vocês vão... Eu acho que ele não tem muito não, hein? Então eu saía correndo se fosse vocês, porque ele tem poucas unidades, mas tenho certeza de que vocês vão gostar bastante, porque foi um livro feito com muito carinho, deu muito trabalho, mas foi feito com muito carinho, exatamente para a gente entender o CPC um pouquinho aí. E mais uma vez agradeço a todos, muito obrigado pela presença, até a próxima.